a Deus, porque aonde o Senhor está, milagre acontece. Aonde o Senhor está, o Senhor opera maravilhas, amém? E o nosso Deus, Ele está presente. A Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se faz presente. E o nosso Deus se faz presente nesta casa, amém, amados? Louvado seja Deus por isso. Amados, vamos ficar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 46. Se eu fosse dar o título para essa mensagem, eu colocaria: o nosso Deus é. Agora olha para o seu irmão que está do seu lado aí e fala para ele: o nosso Deus, Ele é muito mais do que você pensa. Aleluias. O nosso Deus, Ele é muito mais do que nós imaginamos e do que nós pensamos e do que nós conhecemos. Ele é muito mais. Amen. E o Salmo 46 começa dizendo isso. Capítulo 46 de Salmo, versículo 1. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Glória socorro bem presente aonde, irmão? Na angústia, nas tribulações. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos e nós te agradecemos, ó Pai, nesta noite. Em nome de Jesus. Ó Deus, que a tua palavra venha penetrar dentro do nosso coração como uma espada de 2 gumes, Senhor. Que ela venha penetrar ao ponto de dividir, ó Pai, a alma, ó Deus, as juntas e medulas. Que esta palavra, que é apta para discernir as intenções dos pensamentos do nosso coração, venha, Senhor, ó Pai, entrar dentro do nosso coração e que nós venhamos sair daqui com a nossa fé renovada, com a nossa vida transformada, ó Deus, e que nós venhamos sair daqui, Senhor, ó Pai, conhecendo mais um pouquinho do Senhor, ó Pai, porque o Senhor é infinitamente mais do que nós imaginamos e nós pensamos, conforme diz a tua palavra, que o Senhor tem poder para operar maravilhas, mais do que nós imaginamos ou pensamos e pedimos. No nome de Jesus, fala conosco e ministra esta palavra no nosso coração. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, podei vos assentar. Eu prometo que antes da meia-noite nós acabamos aqui. Amém? Porque se nós formos falar tudo que o nosso Deus é, eu tenho certeza que nós vamos passar a noite toda aqui, nós vamos sair daqui ainda sem falar tudo que nosso Deus é. Porque Ele é muito mais do que nós imaginamos, amém? E o salmista, o Salmo 46, o Salmo de Davi, nós vemos aqui ele dizendo, amados irmãos, que o nosso Deus é refúgio e fortaleza, socorro, amém, amados? Bem presente na angústia. Amados irmãos, neste momento Davi estava passando por perseguição. Neste momento Davi estava no deserto fugindo. Neste momento Davi, amados irmãos, estava se escondendo nas cavernas. E nesse momento, amados, Deus ministra no coração de Davi este Salmo 46. E ele agora, amados irmãos, escrevendo o Salmo, ele dizendo aquilo que Deus é. O nosso Deus, Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia. Amados, quem é que passou quarta-feira, passou algum susto na quarta-feira passada? Eu creio que todos nós passamos aqui um aperto, não foi? Com aquela vendaval, aquelas coisas de tornado passando por aí. Passou na cidade aqui vizinha, bem próximo da gente, destruiu ali bastante aquela cidade. E ele passou bem perto da gente, mas amados, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é um refúgio. Por isso que nós precisamos de estar com a nossa vida no altar de Deus, a nossa vida na presença do Senhor. Porque quando nós estamos com a nossa vida na presença do Senhor, o Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Aleluia. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Aleluia. E todos nós, amados irmãos, passamos aperto, todos nós passamos por momento de perseguição, todos nós passamos momento de lutas. Os vendavais chegam na nossa vida, muitas vezes os catrinas chegam na nossa vida. Glória e ele a Deus. tenta nos arrastar, tenta destruir a nossa vida, mas nós levantamos os nossos olhos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Os nossos olhos estão olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Oh, glória! E o nosso Deus, Ele é muito mais do que nós imaginamos.
A Bíblia diz no livro de Gênesis que o nosso Deus, Ele é o Criador, o arquiteto de todas essas coisas. Tudo que foi criado pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que no princípio nada existia, tudo era sem forma e vazia. Mas a Bíblia diz que Deus disse: haja, e as coisas foram acontecendo, foram existindo pelo poder da palavra. O nosso Deus, Ele é o Criador. O nosso Deus, Ele é aquele que tem a última palavra. O nosso Deus é aquele que tem o martelo na mão. Amém, amados? O martelo na mão, aquele que dá a última palavra e dá o veredito final. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que está sentado no alto e sublime trono, e de lá Ele está contemplando a minha e a sua vida. E a Bíblia diz aqui, versículo de número 2: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, amém, amados irmãos? Pode as coisas estar aí fora feia, as coisas podem estar aí fora de mal a pior, as coisas podem estar aí fora, o vendaval está levantando, mas existe um rio na presença do Senhor, cujas correntes alegram a cidade de Deus, amém, amados? E este rio está aqui. É por isso que nós chegamos na igreja, é por isso que no meio de vendaval, é por isso que no meio da luta, é por isso que no meio da Catrina passando, amados irmãos, nós buscamos refúgio no Senhor. Porque aqui existe um rio de Deus que está passando. Existe um rio de Deus que vai limpando a nossa vida, vai limpando o nosso coração, que vai limpando a nossa mente, vai lavando a nossa alma. É por isso que nós buscamos a Deus em qualquer tempo, no momento da luta, no momento da dificuldade, mas no momento da bonança nós estamos buscando ao nosso Deus. Amém, Cristo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que levanta a sua voz, amados irmãos, que tem a última palavra. E a Bíblia diz que quando Ele levanta a sua voz, a terra se derrete. Amados irmãos, nós servimos a um Deus que Ele é poderoso. Nós servimos a um Deus que Ele tem cuidado com aquele que tem vida com Deus. Deus, Ele tem cuidado da nossa vida. Deus, Ele tem nos amparado. Muitas vezes, amados irmãos, a luta está aí. Muitas vezes nós estamos passando pela dificuldade. Muitas vezes nós estamos passando pelos vendavais da vida. Mas o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. É o mesmo Deus que segurou nas mãos de Pedro. É o mesmo Deus que naquele momento que Pedro estava naufragando, Ele levantou Pedro da água e falou: homem de pequena fé. Amados irmãos, Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. Amém. E a Bíblia diz que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. O Senhor está conosco. Amém, amados irmãos? Se Deus é conosco, amados irmãos, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós, Piaz? Se o Senhor dos exércitos está conosco, amados irmãos, uma coisa eu tenho medo. O que eu tenho medo é de perder a presença do Senhor. Porque se eu perder a presença do Senhor, eu perdi tudo. Se Deus não for comigo, amados irmãos, Moisés, uma certa vez, Moisés experimentou, Deus falou para Moisés: Moisés, vai, eu vou enviar um anjo, Moisés, para ir com você, porque eu não vou no meio desse povo rebelde. Moisés olhou para Deus e falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, Senhor, eu também não vou. Nós vamos ficar aqui, nós não vamos sair. Porque se o Senhor não for, amados irmãos, a presença do anjo é muito boa. Tem gente profetizando anjo, tem gente falando de anjo, tem gente falando que anjo voa, que anjo está aí, que anjo está dando vitória, que anjo vai vir abençoar. Mas a presença do Senhor é muito melhor do que a de anjo. A presença do Senhor, ela é muito melhor. Aleluia! Se o anjo tem poder para fazer maravilhas, amados irmãos, imagina o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que Ele fala e a terra se derrete. Aleluia! Quem é o homem para impedir? Uma certa vez chegaram até Jesus, um homem falando: Senhor, o meu criado está morrendo, Senhor. Ô Senhor, eu preciso de um milagre para ele. Jesus falou: eu vou contigo. Ele falou: Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Envia somente uma palavra, porque eu também sou homem de autoridade.
Se eu falo para um soldado não fazer, ele não faz. Se eu falo para o soldado ir fazer alguma coisa, ele vai e faz. Manda só uma palavra. Jesus falou: homem de fé, vai, porque a tua fé vai sarar o teu criado. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, aquele homem foi curado. Por quê? Porque ali teve fé. Porque o nosso Deus, amados irmãos, basta uma palavra dele. Uma palavra para o milagre acontecer. Uma palavra para que as coisas aconteçam na nossa vida. Aleluia. Vinde, versículo de número 8. Contemplai as obras do Senhor. Presta bem atenção, o que aconteceu essa semana? Versículo 8. Contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Quem tem feito? Pastor, mas Deus é mau? Não, não é que Deus é mau. Deus, Ele é bom. A Bíblia diz que Deus é amor. Mas só que a Bíblia diz que Deus também é fogo consumidor. Deus também, Ele é justiça, Ele é juízo. E o que está acontecendo nada mais é do que o juízo de Deus sobre a terra. O homem tem se afastado de Deus. O homem tem virado as costas para o seu Criador. O homem tem adorado a criatura em vez de adorar o Criador. E a Bíblia diz que por causa do homem adorar a criatura, Deus abandonou o homem. E hoje nós vemos aí, amados irmãos, um mundo perdido, um mundo perverso o qual nós estamos vivendo. Nós vemos o homem se distanciando a cada dia mais de Deus. O homem tirando Deus da escola. O homem tirando a Bíblia das escolas. O homem tirando a Bíblia dos congressos. O homem tirando a Deus dos congressos. O homem tirando Deus das cortes. Amados irmãos, o homem tem pedido a Deus para sair dessa nação. E infelizmente é o que tem acontecido. Deus se afastou. A proteção da nação, amados irmãos. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, diz a palavra do Senhor. O homem tem se afastado de Deus. O homem tem se distanciado de Deus. O que está acontecendo? As desolações têm destruído, têm acabado. E a Bíblia diz: vinde contemplai as obras do Senhor. O que é que Ele tem feito no meio da terra? O que é que Ele tem feito? Amados irmãos, é para nós nos despertarmos. Como está a nossa vida? Se Jesus voltasse quarta-feira passada, como nós estaríamos? 4, 5 parece. Perdeu a sua vida. Não teve tempo para pensar. Não teve tempo para correr para a igreja. Não teve tempo para consertar sua vida com Jesus. Não teve tempo para se arrepender dos seus pecados. E nós, se nós estivéssemos ali, se fosse nós que estivéssemos ali, como está a nossa vida na presença do Senhor? O nosso nome está garantido lá, escrito no livro da vida. Como está a minha vida no altar de Deus? Porque o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio. Nosso Deus, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Lá no livro de Isaías, no capítulo de números 41, a Bíblia diz que o nosso Deus também, Ele é o nosso ajudador. Isaías 41, versículo de número 10. Isaías 41, 10 diz: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça, diz o Senhor. O nosso Deus, amados irmãos, Ele é o que nos ajuda. O nosso Deus, amados irmãos, Ele é aquele que nos sustenta. O nosso Deus, Ele é aquele que nos guarda. O nosso Deus, Ele é, amados irmãos, muito mais do que nós pensamos. Se nós estamos aqui hoje, sabe por quê? É porque o nosso Deus nos guardou. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é o motivo, é a razão de nós não sermos consumidos. A Bíblia diz que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós já teríamos sido engolidos vivos, cara. Os homens já teriam nos engolido vivos, diz a palavra de Deus.
Mas graças a Deus, porque o nosso Deus, Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que diz: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo. Amém? O nosso Deus, Ele está sempre pronto para ajudar um filho dele. Da mesma forma que um pai sempre está disposto, sempre está ali disponível para ajudar, para orientar, para dar o auxílio para um filho. O nosso Deus, amados irmãos, Ele é um pai. Ele é aquele que nos ajuda. Ele é aquele que nos fortalece. Ele é aquele que sempre está conosco, amados irmãos, no momento difícil. Nos momentos difíceis da nossa vida, Ele tem nos amparado. Ele é o nosso refúgio. Ele é a fortaleza. O salmista no Salmo 23, ele diz: o Senhor é. É o que, irmãos? O Senhor é o meu pastor. E diz mais: e nada me faltará. Sabe por quê? Além dele ser o meu pastor, Ele é o meu provedor. Aleluia! Mas o mais importante, amados irmãos, é nós sermos ovelhas do Senhor. É onde nós precisamos de ser ovelhas do Senhor. Porque quando Davi escreve o Salmo 23, Davi, ele sabia o que era um cuidado de um pastor. Ele era um pastor. Davi sabia o que era tratar bem uma ovelha. Davi sabia o que era defender uma ovelha. Davi sabia o que é levar a ovelha para comer nos pastos verdes. O que é levar a ovelha para tomar águas nas águas tranquilas. Davi entendia muito bem, porque ele era um bom pastor. A Bíblia diz que quando o leão veio e mordeu, pegou ali uma ovelha, arrebatou uma ovelha, Davi defendeu a ovelha do pai dele. Da mesma forma, quando o urso chegou e que arrebatou uma outra ovelha, Davi correu atrás do urso, matou o urso, defendeu a ovelha do seu pai. E agora, amados irmãos, no momento difícil, Davi se coloca como uma ovelha inofensiva, uma ovelha indefesa. Uma ovelha, amados irmãos, ela não sabe o rumo a tomar. Ela carece do cuidado do pastor, ela precisa da orientação do pastor, ela precisa da direção do pastor. Porque quem leva a ovelha para os pastos verdejantes é o pastor. Quem leva a ovelha a tomar água nas águas tranquilas, a beber água ali nas águas tranquilas, é o pastor. E Davi agora se coloca nessa mesma posição. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente. Aonde? As águas tranquilas. O Senhor, Ele é o nosso pastor. Amados irmãos, e quando nós somos ovelha do Senhor, lá no Salmo 100, versículo 3, a Bíblia diz que foi Deus, e não foi nós, caros. Foi Deus que nos fez ovelha sua. Foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos separou para sermos ovelhas sua, ovelhas do seu pastoreio. O nosso Deus, Ele nos separou para que hoje nós estivéssemos aqui, para que nós estivéssemos ouvindo esta mensagem, para que nós nesta noite nos alimentarmos com este alimento, com esta comida, porque a palavra de Deus, Ele é o alimento para a nossa alma. Foi Ele que nos fez as suas ovelhas. No capítulo 10 de João, versículo de número 11, Jesus, Ele diz: eu sou o bom pastor. Aleluia. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O nosso bom pastor, Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz, amados irmãos. Ele morreu ali para perdoar os nossos pecados, para que hoje nós estivéssemos vida, e vida com abundância. A Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele vem para que tenhamos vida e vida com abundância, amados. Ele é o bom pastor. Ele é o que cuida da nossa vida. Ele é aquele que provê as nossas necessidades. Ele é aquele que guia os nossos passos nas veredas de justiça. Ele é. Amém, amados irmãos? O nosso Deus, Ele é. Amém. E o interessante é que a Bíblia diz: Ele é. Sabe o que isso quer dizer? Presente. Ele não foi passado. Ele não será futuro. Ele é agora. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele é, amados irmãos, o nosso ajudador.
Ele é aquele que nos toma pela mão direita e nos guia. Ele é aquele que nos fortalece. Amém, amados irmãos? Para o faminto, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Lá no capítulo 6 de João, vamos ali. Capítulo 6, versículo 48 do Evangelho de João. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, o qual se o homem comer não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, diz o Senhor. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Amados irmãos, Ele é o alimento para a nossa alma. Se nós temos fome nesta noite, Jesus, Ele é o pão que alimenta a nossa alma. E eu quero te dizer uma coisa: a nossa alma, ela não tem fome, não é da comida. Ela não tem fome, amados irmãos, de um churrasco. A nossa alma tem fome da presença do Senhor. Porque o homem, amados irmãos, ele perdeu a presença do Senhor ali no Éden. O homem, amados, ele foi destituído da glória de Deus. O homem, amados irmãos, ele vivia num jardim regado. Mas agora, amados, ele estava com uma terra árida, fora da presença do Senhor. E assim a nossa alma tem sede, a nossa alma tem fome, tem desejo por Deus. E a única coisa que vai alimentar e preencher a nossa alma é o pão vivo que desceu do céu, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alimento para a nossa alma. Para o sedento, Ele é a água. Amém, amados? Ele faz o convite no capítulo de número 7 de João. Versículo 37, no último dia, o grande dia da festa. Jesus pôs-se em pé e chamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem aqui tem sede, amados? É o convite de Jesus para nós. Se nós temos sede, vamos a Ele e bebemos. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim. Por quê? Porque Ele é a água que sacia a nossa alma. No Salmo 42, o salmista também, ele expressa ali o seu coração, o seu desejo. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia pelo Senhor. Amados irmãos, a nossa alma, ela tem sede de Deus. A nossa alma tem desejo de Deus. E se nós bebermos desta água, diz a palavra de Deus que nós não vamos ter mais sede. E nós vamos fluir a rios de água viva do nosso interior. Lá no capítulo 3, vamos aqui comigo para o capítulo 3 de Êxodo. Êxodo capítulo 3. É uma história muito conhecida. A Bíblia diz que o povo estava ali cativo por mais de 400 anos ali no Egito. E a Bíblia diz que Deus agora ouviu o clamor do povo. E pelo ouvir o clamor do povo, Deus desceu para libertar o povo, para dar livramento ao povo de Israel que estava cativo. E a Bíblia agora nos mostra que o anjo do Senhor, a partir do versículo 2 do capítulo 3, apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. E a Bíblia agora mostra que Moisés olhou. Moisés não entendeu a visão muito bem. E a Bíblia diz que Moisés tentou se achegar ali um pouco para ver melhor a visão. Deus fala com ele: Moisés, para aí, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é lugar santo, é terra santa. Moisés, amados irmãos, não entendeu. E Moisés agora começou um diálogo com Deus.
E Deus agora revelando a Moisés, falando para Moisés: Moisés, eu desci para dar livramento ao povo, e agora eu vou te enviar, você vai ser o instrumento, vai ser o vaso a ser usado. Moisés não entendeu. E Moisés agora, amados irmãos, no versículo de número 11, então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Amados, perante o nosso Deus, nós primeiro precisamos conhecer quem nós somos. Porque perante Deus nós não somos nada. Moisés entendeu que ele não era nada. E quando Deus fala: Moisés, eu vou te enviar, Moisés olha para ele, vê uma pessoa incapacitada, se vê ali uma pessoa que não tinha capacidade para fazer aquele trabalho para o Senhor. E Deus ali fala com Moisés, continua o diálogo com Moisés, falando para Moisés que ele seria o instrumento usado. Moisés agora pergunta para o Senhor e fala: Senhor, mas quando eu chegar lá no meio do povo, Senhor, eles vão me perguntar, Piazza, quem foi que me enviou? O que eu vou dizer para o povo? Versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Amém, amados? Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Você sabe por que Deus aqui, amados, ele simplificou nessas duas palavras, eu sou? Porque se Deus aqui começasse a falar para Moisés o que ele era, amados, nós teríamos ali pelo menos umas 50, 60, 80, mais 100 páginas adiante de Deus ali relatando o que ele é. Eu sou o Criador do céu e a terra, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus que te cura, eu sou o Deus que te liberta, eu sou o Deus que transforma, eu sou o Deus que te ajuda. Amados irmãos, teria aqui uma lista muito grande do que Deus era, mas Deus falou assim: Moisés, tu vai dizer para o povo que o eu sou te enviou. Porque o nosso Deus, ele é muito mais do que nós imaginamos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? E nesta noite, que nossa fé seja renovada, que a nossa fé seja fortalecida num Deus que é. O nosso Deus, ele é o nosso ajudador. O nosso Deus, ele é o socorro bem presente na angústia. O nosso Deus, ele é o bom pastor. E nós somos ovelhas do Senhor, amém, amados? Nós somos ovelhas do seu pastorio, amém? E Deus, ele tem compromisso com aquilo que tem, compromisso daquilo que é dele. Se nossa vida é do Senhor, amados, Deus tem compromisso com a nossa vida. Porque ele é o grande eu sou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou necessitamos. E Ele está aqui nesta noite para abençoar a nossa vida. Aleluia! Eu não creio, amados irmãos, que Deus precise enviar anjo hoje. Não. Ele está aqui presente para te abençoar. Ele está aqui presente para te tocar. Ele está aqui presente nesta noite para tocar a sua vida, para curar a sua alma, para curar a ferida, para curar, amados irmãos, a nossa alma. O nosso Deus está aqui presente nesta noite para abençoar a sua vida, para abençoar a minha vida, para abençoar a nós. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. A Bíblia diz no Salmo 91: Salmo capítulo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amados, o descanso é só para aquele que habita, não é aquele que visita, não é aquele que passeia, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí na sombra do Onipotente descansará. Ele é o nosso descanso. Você sabe uma coisa que eu mais estou vendo nos últimos dias? O povo de Deus precisa de descanso. Eu não estou falando de descanso no corpo. Não, amados. É descanso na alma.
precisa descansar no Senhor, precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. Precisamos, amados irmãos, descansar a nossa alma no Senhor. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele é. O nosso Deus, Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o Deus em quem nós confiamos. A Bíblia diz no capítulo 20, Carlos gosta deste versículo, é do tempo dele, amém? Que uns confiam em carro, outros confiam em cavaleiro, mas é do meu tempo também, que eu também gosto. Uns confiam em carro, outros em cavaleiro, mas nós fazemos menção de quê, Carlos? Do nome do Senhor. Amados irmãos, o Senhor, Ele é o Deus em quem nós confiamos. Muitos estão confiando, sabe por que estão cansados? Estão confiando nas promessas do homem. Estão confiando na promessa do deputado, na promessa do governador, na promessa do presidente, na promessa do homem. E o homem não é capaz de cumprir às vezes aquilo que ele prometeu. Mas nós servimos a um Deus que quando Ele promete, Ele cumpre. Nós servimos a um Deus que está escrito: crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Deus, Ele vai cumprir, amados irmãos. Muitas vezes não vai ser da forma que nós imaginamos, mas Deus, Ele vai cumprir a sua promessa, porque Ele prometeu, Ele tem cuidado, Ele vela pela sua palavra. Aquilo que está escrito está, amados irmãos, pela mão do Senhor, pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Pela boca, saiu da boca do nosso Deus. Ele é fiel para cumprir aquilo que está escrito. O nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é o Deus em quem nós confiamos, é o meu Deus. E o salmista aqui diz: Ele é o meu Deus. Será que nós podemos ler esse versículo também com essa mesma convicção? Vamos ler aqui comigo? Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus em quem confio. Amados irmãos, o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a fortaleza, Ele é a nossa confiança. É por isso que o homem frustra, porque eles confiam em carro, confia no cavalo. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós confiamos no nosso Deus. É por isso que a Bíblia diz que eles se curvam e caem, mas nós estamos de pé e permanecemos de pé, porque a nossa confiança não está no homem, a nossa confiança não está nas promessas desta terra, a nossa confiança está no Senhor, o Criador de todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos neste momento orar agradecendo ao Senhor. Quem aqui nesta noite precisa de um milagre do nosso Deus? Aleluia. Você precisa de um milagre? Você precisa de o nosso Deus tocar na sua vida hoje? Aleluia. Muitas vezes Ele tocou, muitas vezes Ele só enviou uma palavra. Aleluia. Muitas vezes Ele foi tocado. Eu não sei da forma que você quer o seu milagre. Se você quer tocar, se você quer ser tocado, ou se você quer só uma palavra, o nosso Deus, Ele está aqui. E Ele opera da mesma forma, de qualquer jeito. Se você quer um milagre para o seu parente que está lá fora, Ele opera. Se você quer um milagre para a sua vida, Ele também opera. Se você quer tocar para receber um milagre, Ele está aqui também para ser tocado. Porque Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus, amados irmãos, que opera maravilhas. Evangelista Piazza, esteja orando aqui por nós. Aleluia, Jesus. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? O nosso Deus, Ele não muda. E nós temos que ser gratos por isso, sabia? Porque o nosso Deus,
Ele não muda. Isso quer dizer, ele não tem duas palavras com ele não. É o que ele diz, é o que ele diz, é o que ele é. Aleluia! Amém? Nós temos que ser eternamente gratos por esse Deus que nos escolheu. Amém? Deus, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém, amados? E o pastor Paulo pregando ali, e de repente Deus tocou no meu coração ali, uma passagem linda e maravilhosa que eu já preguei várias vezes, mas eu quero fazer menção dessa passagem. Crucificaram a Jesus. E ali, a Bíblia relata, e Jesus também disse, que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. No capítulo 20, do livro de João, do Evangelho de São João, a Bíblia fala que estavam todos eles reunidos dentro de um quarto, dentro de uma casa, porque eles estavam com medo. A própria palavra de Deus fala que eles estavam com medo daquilo que os judeus poderiam fazer com eles. Já tinham pegado a Cristo, já tinham crucificado. E eles estavam reunidos dentro de uma casa, dentro de um lugar fechado, com medo daquilo que o povo judeu podia fazer por eles. E nós vamos analisar aqueles apóstolos, aqueles homens que andaram com Cristo, que ouviram as maravilhas que Cristo fez, a multiplicação dos pães, todos os milagres, aqueles homens que Jesus tinha curado, e esqueceram que Jesus Cristo tinha falado: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E ali reuniram aqueles homens. Imagine você, se chegasse alguém e batesse naquela porta, o que poderia acontecer com aqueles homens ali reunidos? Aqueles homens poderiam correr de lado para o outro, e agora quer dizer pegar a gente. Mas Jesus Cristo, ele não tocou na porta. Creio eu que é simplesmente para que aqueles homens não ficassem enfurecidos ali dentro e não perdessem a cabeça. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele apareceu no meio daquele povo. Aleluia! Ele apareceu no meio daquele povo e falou 3 palavras para aquele povo que andava com medo, que andava assustado, que andava desorientado, que andava preocupado com o que poderia acontecer com eles. E Jesus fala assim com eles: olha, paz seja convosco. Aleluia! Meu amado, quando nós vamos meditar nessa grandeza, aquele povo ali procurando um meio, procurando escapatória, e aparece o dono da paz. Aleluia! E aparece Jesus e fala assim: a paz esteja convosco. A Bíblia fala que eles se alegraram, mas eles não entenderam que o próprio Jesus teve que falar novamente: paz seja convosco. Meu amado, Jesus Cristo, o que ele quis dar é uma sacudida naquele povo. É quando a gente fala algo para alguém e ele não entende, né? E a gente precisa dar uma sacudida para que ele venha acordar, entender aquilo que nós estamos falando. Ali Jesus Cristo quis fazer assim: olha, ei, eu estou com vocês. Aleluia! E se eu estou com vocês, a paz também está com vocês. Sabe, meu amado, é por isso que nós temos que ser gratos a Deus, porque, como o apóstolo Paulo disse, né, nós ficamos meio tribulados essa semana, mas uma coisa nós tivemos no nosso coração: foi a paz. Por mais que acontecesse todo o desastre, por mais que acontecesse toda coisa ruim, a paz, ela não deixou de reinar em nós. Sabe o que quer dizer? A tranquilidade, ela continuou a existir na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque
porque o eu sou faz parte da minha vida e da sua vida. Aquele que é. Amém? Eu e você, não venhamos esquecer do eu sou. Não venhamos esquecer do que Ele pode fazer pela minha vida e para a sua vida. E no momento de tristeza, no momento de angústia, nós temos uma palavra para você. Jesus, Ele é a paz. Jesus, Ele não mudou. Aleluia! Quando Jesus disse para aquele povo: vocês vão passar para o lado de lá, passe para o outro lado. Ah, meu amado, foi só aquela palavra, pastor Paulo. Foi só aquilo. Se Jesus disse: passa para o outro lado, podia chover canivete, como o pastor Paulo fala. Podia chover canivete ali, mas que aqueles homens iam chegar do lado de lá, eles iam. Porque foi Jesus que disse. Porque foi Jesus que falou. Se Jesus falou, acontece. Mesmo que haja impossibilidade humana, mas acontece, porque foi Deus quem disse. Amém? Se você precisa de um milagre, como o pastor Paulo disse, nós queremos orar pela sua vida, porque nós cremos que aquele que faz o milagre, Ele está presente no nosso meio. O método de Jesus trabalhar, meu amado, é lindo e maravilhoso. Ele tem vários métodos. Uma certa vez, Ele fez algo assim que se fosse eu e você, naquela época, a gente ficava assim: uau, esse camarada ficando é doido. Mas Ele fez algo muito interessante. Uma determinada feita, chegou um cego de nascença perto de Jesus, pastor. E a Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele cuspiu no chão. Aleluia. Louvado é o teu nome. Agora imagina aquele povo que estava ali do lado. Esse camarada tá ficando é doido. O que que vai fazer com aquele cuspe ali que ele passou no chão ali? E a Bíblia fala, é por isso que ele era cego. Se aquele camarada, se aquele homem também talvez enxergasse, ele tinha perdido até o milagre dele. Por isso que muita gente perde o milagre dele. Porque sabe por quê? Jesus Cristo, Ele tem um meio dele de trabalhar. Ele tem um meio dele de fazer as coisas. E se eu e você nós formos ficar medindo as regras, as coisas do jeito que as coisas têm que acontecer, muitas das vezes nós vamos perder a nossa bênção. Amém? Um tapa na cara, um xingamento, a gente até pode aguentar, né, pastor? Mas uma cuspida na cara. E a Bíblia fala que Jesus cuspiu e untou com lodo, passou nos olhos dele e disse: amém. E o milagre aconteceu. E o milagre aconteceu porque Deus, Ele tem os meios dele de trabalhar. Porque Deus é Deus. Deus é Deus, Ele não muda. Às vezes Deus quer arrancar algo da minha vida e da sua vida, e são coisas que nós gostamos, mas muitas das vezes aqui está atrapalhando o trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida. E nós precisamos entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. E nós cremos que Deus vai fazer um milagre aqui na nossa vida, aqui essa noite. Deus vai fazer. Deus vai fazer um milagre aqui na minha vida, na sua vida. O que nós precisamos é crer que pode acontecer um milagre de Deus aqui na minha vida, na sua vida. Santo Deus e querido Pai, Deus, no nome de Jesus Cristo, nós queremos louvar o Teu nome, exaltar o Teu santo nome, ó Deus, porque Tu és o Deus da nossa vida. Deus, nós no passado, ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós adorávamos coisas, ó Pai, pela falta do nosso entendimento,
pela falta de conhecer a tua palavra, Senhor, adorávamos, ó Pai Santo Todo-Poderoso, algo, estátuas, ó Deus Pai Todo, porque não podíamos fazer nada pelas nossas vidas, Senhor. Mas quando nós aprendemos a tua palavra, o Senhor nos ensinou que há um só Deus, Criador do céu e da terra e do mar, e de todas as coisas que nele há. E nós aprendemos que nós precisamos adorar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que é, a esse Deus que não mudou, a esse Deus que não mente, a esse Deus que não tem duas palavras. É por isso que nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor não é aquele que muda de cara. O Senhor é aquele que tem uma mesma cara. O Senhor é aquele que falou algo e é aquele que vai ter que cumprir algo. E é por isso que nós cremos em Ti, ó Pai. Nós adoramos o Teu nome, louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é o nosso Deus. E nós falamos isso ó Pai Santo, com muita humildade no nosso coração. E aqui eu coloco a tua igreja reunida na tua presença, Senhor. Deus, tu sabes cada causa, cada pedido de oração que está sendo feita nesse exato momento, conforme foi lido no início do culto. Antes de nós abrirmos a boca, Pai, antes de nós mencionarmos alguma palavra, tu sabes, ó Deus Pai Todo-Poderoso, aquilo que nós iremos falar contigo. Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua igreja reunida, a tua igreja clamando pelo teu nome, ó Deus Pai Todo-Poderoso, ciente, ó Deus, crente, crendo que o Senhor pode resolver a cláusula, que o Senhor pode resolver o problema, que o Senhor pode curar a enfermidade, que para ti, ó Deus, nada é impossível. Deus, no nome de Jesus, no nome de Cristo Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, ó Deus Pai Todo-Poderoso, é o que nós pedimos a ti, em nome de Jesus.